Gente, então, hoje eu vim falar como que eu comecei na fotografia, porque eu vi que vocês gostaram muito desse assunto, estão me pedindo muito no meu Instagram. Aliás, já me segue lá se tu ainda não me segue, Marina Dani Gomes, ou no meu Instagram profissional de fotografia, Mari Gomes Fotografia. Então, começando pelo começo, como que tudo começou e como que eu resolvi finalmente entrar para esse mundo da fotografia profissional em si. Eu sempre amei fotografia, sempre foi um hobby para mim. Na verdade mesmo, eu comecei a gostar de fotografia com as câmeras analógicas dos meus pais. Eu tenho 23 anos, assim, então quando eu nasci já existiam câmeras digitais, mas lógico que não era a mesma coisa que hoje, não era tão acessível quanto hoje, e os meus pais tinham as câmeras antigas deles, né, que foram uma das primeiras câmeras que eles compraram, ou algumas câmeras que eles investiram, que eram analógicas. Essas câmeras tinham modo manual, mas eu sempre amei futricar tudo, tanto no computador, quanto em câmera, quanto em qualquer coisa tecnológica. Eu sempre amei mexer em todas as funcionalidades possíveis. E eu acho que foi meio assim que eu aprendi tão rápido depois a fotometrar, a utilizar o modo manual da câmera, porque eu nunca usei o automático, falando bem a verdade, assim, só no celular mesmo que eu uso o modo automático. Mas tirando o celular, eu nunca usei o modo automático em nenhuma câmera. Sempre foi o manual, porque eu sempre amei fazer isso, eu sempre fui testando. E foi assim, foi por tentativa e erro que eu aprendi e comecei a gostar e curtir de fotografia. Eu lembro, gente, que eu fazia tanta coisa com a minha câmera. Uma vez eu ganhei uma câmera, eu tinha aquelas câmeras PowerShots. Eu passei da analógica para PowerShot, era uma PowerShotzinha rosa, maravilhosa, que tinha modo manual. Gente, e eu fui pra praia e eu queria tirar uma foto da areia de baixo. Eu coloquei a minha câmera assim, lá embaixo veio um vento, entrou toda a areia da praia na minha câmera. Vocês não têm ideia. Mas foi fazendo essas coisas que eu fui aprendendo e pegando cada vez mais gosto pela fotografia. E nessa época, o Flickr, aquele site de fotos e tal, que ainda existe, ainda é utilizado, tava muito em alta, mas muito mesmo. Então eu abri meu Flickr, colocava todas as fotos que eu tirava lá e existia uma fotógrafa que eu era simplesmente apaixonada, porque assim, eu nunca estudei fotografia mesmo, toda a teoria, eu não sei os nomes dos fotógrafos mais famosos do mundo, eu não sou essa pessoa, entendeu? Mas tinha uma fotógrafa contemporânea, assim, que... enfim, que eu gostava muito do estilo dela, que é a Anastasia Volkova, que eu já citei aqui 1 zilhão de vezes, mas eu vou ter que citar de novo, não trabalha mais com isso. Mas a Anastasia Volkova, ela fotografava noivas, casamentos, ensaios lindos, perfeitos, e o meu objetivo era chegar nas cores que ela chegava com a fotografia dela. E eu via que era uma fotografia muito, assim, natural, assim, parecia que aquelas cores vinham divinamente na fotografia dela, porque ela não utilizava nenhum flash, nada assim, todas as fotos eram externas, em lugares maravilhosos, com roupas maravilhosas, enfim, eu simplesmente, toda foto que eu tirava, eu queria chegar naquele nível, sabe, assim, e eu acho que eu nunca cheguei, nem hoje, assim, e hoje eu olho como era exagerado, digamos, as cores. Assim, não era tão exagerado, mas era um pouco exagerado demais pro meu gosto hoje em dia. Mas enfim, né, gente, as coisas vão mudando, etc. Mas a Anastasia Volkova, que ela é russa, como vocês podem notar pelo nome, fez muita diferença na minha carreira fotográfica. Então, aí eu ainda tinha tudo como hobby, enfim. Aí eu comecei meu canal do YouTube. Sempre gostei de fotografia e por isso que eu trouxe vários conteúdos de fotografia para o canal, mas ainda era só um hobby, sempre foi só um hobby. Então eu tirava fotos e mostrava para vocês, mas nunca ganhei dinheiro com isso, sabe? E nunca tinha pensado em ganhar, porque querendo ou não, a gente sempre tem esse meio que preconceito com a gente mesma, assim, porque que nem quando alguém quer ser ator, todo mundo pensa, tá, mas... todo mundo quer ser ator, tipo, é muito difícil tu conseguir ser um ator que vá se sustentar com isso, ganhar super bem e tal, entendeu? E com fotógrafo eu tinha essa mesma visão, assim, eu sempre pensei, gente, eu nunca vou conseguir, porque sempre vão ter fotógrafos melhores que eu
E eu conhecia vários trabalhos de vários fotógrafos que eram 1000 vezes melhor que eu e que eu nunca imaginei que eu conseguiria ganhar dinheiro com isso, entende? E pra falar bem a verdade, isso é uma coisa que eu luto até hoje pra conseguir acreditar em mim mesma. Eu sei que é meio louco assim e tal, mas, gente, é tão difícil fazer isso. E se vocês quiserem um vídeo sobre como tá sendo a minha jornada de fotógrafa iniciante, os desafios, o que eu já fiz, que trabalhos eu já fiz, que trabalhos não fiz, ou como é que eu me senti, me digam nos comentários que eu faço um vídeo falando mais sobre isso, porque senão esse vídeo vai ter 1 milhão de horas. Mas, continuando, eu fiz, né, o canal e com isso eu fui cada vez mais tirando mais fotos, treinando, gostando ainda mais, mas ainda era um hobby. E vocês que me assistem há muito tempo, minha família, meus amigos, sempre gostaram muito das minhas fotos. Tinha gente que achava que eu já era fotógrafa e tinha gente que só simplesmente me elogiava. Tanto os meus amigos quanto a minha família, sempre foi uma coisa que todo mundo sempre gostou muito. E às vezes a gente tende a não dar muita bola para a opinião dos nossos familiares, amigos, namorados e tal, porque a gente sabe que aquelas pessoas nos amam, querem que a gente esteja sempre bem e sempre vão nos apoiar. Então a gente acaba não dando muito valor para essas opiniões. Mas eu comecei a perceber e ver que não era possível que todo mundo me falasse isso e mentisse pra mim, me dizendo que as minhas fotos estavam maravilhosas, mas na verdade elas estavam horríveis, sabe? Porque eu sabia os amigos que eu tinha, a família que eu tenho, e eu sabia que se eu não fosse um pouquinho boa, sabe, nisso, eles não iam me falar tanto assim, sabe? Então eu comecei a mostrar um interesse maior por essa área, a, tipo, colocar um olho aqui, outro lá. Eu fazia faculdade de engenharia química, então era impossível pra mim fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a minha cabeça tava lá pensando, né? E aí, gente, eu comecei a assistir muitos vídeos. Jessica Kobeissi, que é uma youtuber, que é fotógrafa. Quem gosta de fotografia e entende inglês, indico muito esse canal. Não é o meu estilo de fotografia, o dela, assim, sabe? O modo que ela edita não é o meu estilo, mas eu me inspiro muito nela. Ela tem ideias maravilhosas. Por mais que as cores das fotos dela não sejam, assim, do meu estilo, do meu gosto, eu admiro muito a edição dela. Todo o detalhe que ela faz na pele, assim, é lindo. E ela tem várias dicas e vários vídeos legais sobre fotografia. Aí eu comecei a assistir muito também Irene Rudinski, não sei falar o sobrenome dela, mas também é em inglês. E aí as fotos dela já me agradam mais, tipo, estilo. Só que é uma coisa mega, assim, montada, sabe? É bem diferente, assim. Ela pega modelos, compra vestidos, ela é muito, assim, fotos do campo, sabe? Eu amo o estilo dela e eu me inspiro muito, assim. Não no sentido que eu vá copiar ou que eu vá tentar fazer igual, não é isso, mas me dá vontade, sabe, de fotografar também. Quando eu vejo elas fotografando, me dá uma vontade, assim, de ir lá e fazer também. Aí depois eu descobri o canal brasileiro Dupla Exposição, que eles são maravilhosos também, tem vários vídeos de dicas, principalmente para fotógrafos iniciantes, o que é muito legal, muito bom. Peguei muitas dicas deles para começar a minha carreira profissional na fotografia, então eu indico muito também o canal deles, Dupla Exposição. E aí, gente, no meio disso tudo, eu descobri, há uns 2 anos, por aí, a fotógrafa Mana Golo. Eu descobri ela pelos vídeos da Luísa Corsi, que é uma youtuber que tem um blog também, ela fala de moda, lifestyle, enfim. Ela tem um canal aqui no YouTube. E ela fez alguma viagem onde a Mana Golo foi com ela e tirou várias fotos dela. E foram fotos, assim, que... Porque, assim, até então, a única fotógrafa que eu realmente, assim, nossa, essa é a fotógrafa que eu quero ser, era a Anastácia Volkova. Tipo, mesmo depois dela ter parado de ser fotógrafa, ainda as fotos dela, pra mim, sempre foram, assim, as melhores, sabe? O meu sonho de consumo era... Um dia, sei lá, quando eu casasse, era contratar a Anastácia Volkova pra fotografar meu casamento, pra vocês terem uma ideia, assim, de como eu amava. E a Mana Golo foi a única fotógrafa, depois dela, que eu amei tanto quanto, sabe? É o mesmo amor
e a mesma admiração pelas fotos dela. Eu amei o estilo de foto da Mana Golo, as cores que ela usa, que ela traz, o sentimento, não sei, tudo. Eu simplesmente me apaixonei e pra mim ela é a melhor fotógrafa, assim, do momento, sabe? E não sei porquê, tá? Um dia eu falei isso pra ela. Eu nunca tinha... Pensa assim, ó, eu não conheço, tá? Não conhecia nenhum fotógrafo da área. Tipo, eu não tenho nenhum amigo que é fotógrafo, não tenho nenhum contato com nenhum fotógrafo, tá? E as pessoas que me diziam que gostavam muito das minhas fotos, etc., eram pessoas da minha família, meus amigos, que não são da área, né? Assim, óbvio que é válido o comentário deles e que eu amo eles por terem incentivado tanto. Aliás, gente, amigos são tudo nessa vida. Principalmente quando tu é fotógrafo iniciante, porque tu vai precisar muito deles. Então, assim, eu tenho muita sorte de ter amigas maravilhosas, primos, família, namorado, tudo que me apoiam. Mas nenhuma dessas opiniões era uma opinião profissional, digamos assim. E um belo dia, eu mandei uma mensagem pra Mana Golo. Eu tava no Instagram e eu não sei o que me deu, gente. Eu não sou muito de mandar mensagens assim, sabe? Mas eu não sei, eu senti, eu não sei se ela postou alguma coisa, alguma foto, eu senti que eu precisava falar com ela, tipo, mandar alguma mensagem. E ela tem vários seguidores, eu pensei até que ela talvez nem leria ou nem me responderia, né? Enfim. Só que ela respondeu, gente. E ela respondeu com um texto mesmo, que eu jamais pensaria em receber. Tipo, eu tava zero esperando por isso, entendeu? Não tava esperando mesmo por isso. Eu acho que eu tinha perguntado alguma coisa, tipo... Eu tinha falado pra ela o quanto eu amava as fotos dela. E eu falei de uma maneira muito simples. Eu falei, Mana, oi, eu gosto muito das tuas fotos, eu amo o teu trabalho, é incrível a maneira como tu usa a luz, sei lá. Eu falei alguma coisa assim e perguntei uma coisa pra ela, que era tipo, com que câmera ela tinha começado, porque isso era um medo muito grande meu que eu tinha, porque eu tenho uma T5i que eu comprei primeiro pro canal, sabe, assim, pra melhorar os vídeos do canal e tal. Mas lógico, comprei também porque eu amo fotografia, eu sabia que trabalhando com isso ou não eu ia usar muito. E eu tava pensando, eu queria assim, poxa, eu podia fazer isso, sabe? Porque engenharia química nunca foi a minha paixão, bem longe disso. E eu tava meio assim, não sabendo o que fazer, e fotografia sempre teve na minha vida. Mas eu nunca tinha pensado como algo, né, pra se profissionalizar, pra levar como meu trabalho mesmo. E eu tava com essa ideia na cabeça, só que eu também tava com muito medo de trabalhar com isso tendo só uma T5i, que é uma câmera mega de entrada, bem básica, e eu só tinha a lente do kit, eu não tinha tipo uma 50mm, eu só tinha 18-55, então eu tava muito com medo, porque eu sou muito assim, se eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer essa coisa bem. Eu quero que seja o melhor possível, eu quero que o cliente, a pessoa que eu tô fotografando, ame as fotos, tipo, muito, sabe, assim. E a pior coisa pra mim seria alguém se decepcionar ou achar que o meu trabalho é ruim, sabe, eu tenho uma qualidade ruim. Então eu fui meio que perguntar isso pra ela, e ela me respondeu o seguinte... Isso foi, gente, em, sei lá, janeiro, fevereiro, por aí. Ela respondeu assim, eu vou ler pra vocês, tá? Marina do céu, lendo a tua mensagem eu me vi. Eu pensava exatamente a mesma coisa quando eu comecei. Me sentia insegura, achava que nunca seria boa o suficiente. Mas ao mesmo tempo eu sempre pensava, tá, mas e se eu tivesse tentado? Teria dado certo? Eu teria sido feliz? E isso me agoniava de um jeito que você não imagina. Foi aí que resolvi me jogar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Isso de você não ser formada em fotografia, publicidade, etc. Ai, que eu fiquei preocupada com isso também, porque eu era formada em engenharia química, né? Sou formada. Esqueça, para ser fotógrafa você não precisa de uma faculdade, você precisa de força de vontade e uma câmera. Qualquer câmera. E só. Quando eu comecei, eu tinha uma D60 da Nikon. Acho que nem tem mais para vender hoje, mas era bem iniciante. Aí, quanto mais eu aprendia, mais eu sentia necessidade de ter uma melhor. E assim foi indo. Vendi ela, juntei uma graninha e comprei uma D7000,
que já era full frame, daí aprendi mais ainda e senti a necessidade de uma melhor. E hoje tem uma bem boa, mas foi um processo. Tinha fotos que eu fazia com a D60 que as pessoas duvidavam que era a D60. Por isso eu sempre digo, a câmera é só um detalhe. O que mais importa é o seu olhar. Uma câmera boa, uma hora ou outra você vai ter. Gente, eu li isso e chorei tanto, gente. Vocês não têm ideia o quanto eu chorei. Sério, me tocou muito, tá? Eu sei que talvez pra vocês não pareça nada demais. Tipo, ai, tá, ela só falou ali. Mas nossa, nesse momento é que eu já tava, tipo, chorando mesmo, assim. Porque eu tava muito, assim, eu não sei, eu tava num momento muito crítico, assim, muito sentimental e... Sabe quando tu começa a ouvir tudo aquilo que tu precisava ouvir de alguém que tu admira muito? Foi isso, assim. Enfim, vou continuar. Eu olhei teu Insta agora e, meu Deus, aí eu morri, gente, aí eu morri. Quando eu li isso aqui, eu falei, ai, meu Deus. Eu parei de ler, tive que dar uma respirada e voltei, enfim. Eu olhei teu Insta agora e, meu Deus, você é muito boa. É difícil ver pessoas de bom gosto, pelo menos eu acho. Se você ainda não investiu nisso, saiba que tá perdendo tempo, porque você tem dom. E olha, você sempre vai se sentir insegura e vai achar que todo mundo é melhor que você. Mas lembre que todas essas pessoas um dia começaram, um dia se sentiram como você se sente, mas a vontade de tentar foi maior que o medo de não conseguir. Eu digo isso porque foi exatamente assim que eu me senti. Eu entendo muito o teu sentimento, ainda mais por estar em uma área que não tem nada a ver com a fotografia. Hahaha. Nossa, desculpa o textão, mas quando eu vejo que o trabalho é muito bom e que o que impede a pessoa é o medo, eu preciso falar. Aí ela falou que qualquer coisa que eu precisar, eu podia contar com ela pra eu me jogar. E enfim, daí ela leu que eu tinha perguntado, acho que sobre a câmera, ela falou que pra eu começar com o que eu tenho. Se quer fazer ensaios, por exemplo, chame amigos, faça fotos sem responsabilidade, comece a postar, divulgar eventos, a mesma coisa. Se ofereça para ir de segunda fotógrafa no evento para ver se gosta e assim vai vendo o que gosta, o que não gosta e poste só o que você quer atrair. Enfim, né, gente? E foi exatamente isso que eu fiz. Tipo, era o empurrão que eu precisava para entrar na fotografia, para tentar, sabe, assim. E como eu disse, pode parecer pouco para as outras pessoas, mas para mim isso foi muito, assim, foi algo que eu não tava esperando. Eu não falei para ela ver meu Instagram, sabe, assim, foi muito natural dela, ela fez isso, ela me falou isso. A Mana é uma pessoa incrível, gente. Se vocês não seguem ela, sigam lá, Mana Golo. E enfim, foi por causa disso que eu comecei, sabe? Assim, foi por causa disso que eu tô aqui tentando, sabe? Eu tô muito longe do meu objetivo, que é fotografar casamentos, fotografar vestidos de noiva, enfim, fotografar, fazer muitos ensaios, sabe? Eu tô bem longe desse objetivo. Eu sinto que eu tenho que trabalhar muito, muito mais ainda. Mas eu consegui dar o primeiro passo, sabe? E eu quis compartilhar isso com vocês, que é algo muito pessoal meu, assim, também. Porque eu sinto que se isso me ajudou, pode ajudar vocês também, né? E a Mana já fez isso, ela faz isso constantemente no Instagram dela. Se vocês forem nos stories salvos, tem história por história da vida dela, das viagens dela que ela fez, que levaram ela a ser fotógrafa. Ela tá contando toda a história dela como fotógrafa pelos stories do Instagram. É incrível, vocês precisam ver. Quem quer ser fotógrafo, eu acho que assim é muito inspiracional, muito mesmo. E enfim, foi assim que eu decidi, foi por causa desse empurrão assim que ela me deu, que eu decidi, então é isso que eu vou fazer. Eu peguei a minha câmera, eu comecei a falar para as pessoas e, gente, isso é muito estranho, mas a gente tem que fazer isso. O que tu faz? Eu lembro que logo depois, assim, que eu comecei, eu fiz uma viagem aqui perto, assim, mas eu fiquei num hotel
E a pessoa me perguntou, no que tu trabalha, o que tu faz? E eu falei, sou fotógrafa. E quando eu falei isso, eu me senti muito estranha. Eu senti que eu tava enganando essa pessoa, tipo, porque não era bem verdade, assim, digamos, porque eu não... É estranho, né? Às vezes a gente é considerado uma coisa por todo o mundo, tipo, o mundo inteiro nos considera uma coisa, mas a gente acha que não é bom o bastante, assim como a Mana falou. E a gente sempre vai achar isso, eu acho importante até que a gente ache, mas a gente não pode se esquecer de nos dar o valor também. Então, por mais que eu tivesse com medo, nervosa, eu fui lá e falei, sim, eu sou fotógrafa, é isso que eu faço. Eu comecei a falar para as minhas amigas, para as pessoas, Marina, o que tu tá fazendo? Eu tô tirando fotos, fazendo ensaios, sabe, assim, tem que se vender, porque a gente não pode ter medo daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita, e as pessoas precisam ficar sabendo de algum lugar, né? E se tu não contar, quem é que vai contar, né, gente? Não dá pra ficar esperando a tua mãe sair contando pra todo mundo. Então, tu tem que sair e contar o que tu faz, eu sou fotógrafo, tu tem que vender mesmo teu peixe ali. E é isso que eu tô fazendo no momento. Eu ainda não cheguei e não fiz algumas coisas, tipo, eu já fui segunda fotógrafa em eventos, enfim, mas eu quero muito trabalhar em algum casamento. Eu vou me focar nisso agora e procurar. E eu quero muito trabalhar em algum casamento, de graça mesmo, eu faço o que for, entendeu? Eu só quero ver como é que é, porque é realmente o meu sonho, meu objetivo, e eu quero muito saber como é que é, trabalhar com isso. Enfim, gente, essa foi a maneira que eu comecei, e eu espero de alguma forma ter ajudado a vocês ou inspirado vocês, e eu quero que vocês saibam que todos nós somos capazes. Eu acho que se a gente tem um sonho e a gente trabalha muito para isso, uma parte pelo menos desse sonho vai acontecer. Em algum lugar tu vai chegar. Eu acredito muito, muito nisso, sabe? Porque, por exemplo, eu sou formada em balé clássico. E eu lembro que eu participava de festivais, de competições, onde eu ganhei segundo lugar, terceiro lugar, em solos que eu fiz. E eu não sou boa, gente. Tipo, eu não nasci com o dom da dança. Mas, como era uma coisa que eu gostava muito e que eu fazia com muito prazer e me dedicava e fazia todos os dias aula e tudo mais, eu consegui ter muita técnica, entendeu? Então, eu nunca tirei um primeiro lugar, mas pro meu nível, assim, sabe? Que não tem uma elasticidade enorme, que não tem os braços mais bonitos, a meia ponta mais bonita, ter tirado o segundo ou terceiro lugar era muita coisa. E foi tudo por esforço, não foi nada de dom, nada, sabe, assim mesmo. Então, eu acredito muito que se tu quer alguma coisa e tu vai lá e tenta, mas não basta só querer e ficar esperando o mundo fazer plim plim e aí tudo vai dar certo. Não, tu tem que, tipo, ralar muito, tentar muito e ouvir vários nãos, e enfim, alguma hora vai dar certo, pelo menos uma parte daquilo que tu imaginou. Você gostaria de aprender a tirar lindas fotos ou se tornar um profissional? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.